E passado um tempo, alguns dias, ela começa a comentar com o marido: olha, marido, veja como nossa vizinha é porca. A nossa vizinha é muito porca. Mas como você... Ela é muito porca, ela não lava a roupa direito. Como assim, então? Aí ela vai, chama o marido: vem aqui até a cozinha. A cozinha tinha um vitrô grande que dava para o quintal desta vizinha. E o marido olhou e falou: o que tem? O que a vizinha está? Por que ela é porca? Olha só o estado do lençol que ela está estendendo no varal para secar. Você não vê que está imundo? Ela lavou de qualquer jeito isso. O lençol está imundo, todo sujo, e ela está pendurando para secar. O marido ficou quieto, não deu asas à conversa, não deu linha na pipa, no que ele demonstrou então uma grandeza muito bonita. Ele não dá linha na pipa, e no dia seguinte, antes que a mulher perceba, ele vai até o lado de fora da sua própria casa e lava o vidro do vitrô. Passa a escova, lava bem lavadinho e espera o acontecimento. Em seguida, a mulher o chama: marido, vem cá. Parece que ela ouviu o que a gente disse. Como assim? Ontem ela pendurou a roupa tudo suja no varal. Hoje ela pôs a roupa limpinha. Olha aquele lençol como está branquinho. Aí ele disse a ela: filha, não é o lençol dela que está sujo, é a nossa vidraça que estava imunda. Eu hoje de manhã lavei a vidraça. A mulher ficou toda sem jeito, mas aprendeu a lição. E nós temos muito esse costume. A gente é um bom analista de vizinho. Porque acho que pouquíssimas pessoas não fazem alguma análise ou algum julgamento sobre a sua vizinhança. Aquela mulher ali, que é isso, aquilo outro. Né? Então, voltando ao amor que a gente iniciou a nossa conversa de hoje, voltando a ele, fica a minha pergunta: dentro da nossa convivência, do nosso lar, que é onde passamos as festas, não é mesmo? Todos nós passamos o Natal e o Ano Novo em família. Será que a gente verdadeiramente exercitou o amor? E se não, e pensando nisso agora, encontrarmos aqui ou acolá um equívoco, um erro, uma escorregada, uma pisada na bola, é natural. No mundo que vivemos, nos dias de hoje, impera uma tirania tão grande sobre todos nós, que nos faz perder um pouco o rumo da verdadeira personalidade de cada um, do nosso verdadeiro eu. Porque a gente vive uma tirania que a gente é obrigado a ser feliz, a gente é obrigado a ser jovem, e a gente é obrigado a ser bonito. Vocês já repararam que a gente tem que ser bonito? Então tem que... porque tem que fazer lá não sei o quê. Mas tem um nome agora isso aí. É um procedimento. Tem que fazer uma harmonização facial. Mas todo mundo se vê obrigado a fazer essas coisas. Se vê obrigado a fazer isso. Porque eu tenho uma pinta aqui, tem que tirar. Porque meu olho... gente, eu vou ter que fazer também. Meu olho está fechando, meu celular não abre mais. Ele falou: não abre, não é você. Aí eu faço assim, aí ele abre. É incrível, vou ter que fazer, né? Porque isso está prejudicando minha visão. A gente é obrigado, a gente vive uma tirania da juventude. Todo mundo tem que parecer jovem. O velho hoje acaba não servindo para nada mais. É um estorvo. O velho, cata velho, tem que botar no sol, tirar do sol, já pensou? Não é mesmo? Eu vou fazer 70 anos. Ninguém precisa me botar no sol, muito menos tirar. Muito menos tirar. Não é mesmo? A gente tem uma tirania da felicidade.
A gente precisa parecer feliz o tempo todo, né? Vai no restaurante para jantar com a namorada, primeira coisa que faz, chega o prato, tira o celular, se já não está na mão, tira o celular e plac, tira uma foto do prato e pá. E aí fala assim, Paris é linda. O cara está aqui não está bom, Paris é linda, né? Tem muito disso também. Porque as pessoas ficam obrigadas a isso. Depois, quando vem a realidade, o dia a dia, se deprime. E conforme essa obrigação vai nos consumindo, o que ela vai tirando inicialmente? O que ela vai minando de todos nós? O amor. A gente deixa de amar. E é incrível porque Jesus recomenda que amemos, né? Só que Jesus vai além. Ele recomenda que amemos o nosso inimigo. Quem aqui consegue? Quem aqui consegue? Amar o inimigo. Não é difícil? Mas eu garanto a todos vocês, o dia, a hora em que conseguirmos amar o nosso inimigo verdadeiramente, não é da boca para fora, e não é falar assim, eu perdoei ele, tudo bem, eu desculpo, eu esqueci, não é nada disso, verdadeiramente amar. O dia que conseguirmos amar o inimigo, tudo ficará mais fácil. Sabe quando ele disse que se tiverdes fé, dirás àquela montanha, passa daqui para cá, e ela passará? É exatamente esta sensação. Exatamente essa sensação. E essa sensação se dá por vibração, pelo que sentimos dentro de nós e botamos para fora, através da frequência vibratória. E é interessante porque a partir da frequência vibratória que emitimos, olha o que eu vou falar agora, a partir da frequência vibratória que emitimos, recebemos na mesma condição. Muitas vezes não nos damos conta disso. É um lugar muito provável, comum, de nos destemperarmos é no trânsito. O trânsito, eu costumo dizer, o trânsito aqui em São Paulo é uma fábrica de loucos. Ela mói corações, né? Então, um lugar como esse, façam o teste. Pega o controle aqui numa situação besta. Um sujeito dá uma fechada. Você vai ver como é que vai se transcorrer o seu dia. Vai ser fechada em cima de fechada. Xingada em cima de xingada. Então, no fundo, tudo volta lá no começo. O amor, será que a gente começou esse ano com amor, né? É para a gente avaliar mesmo com que pé que nós entramos o ano. E não tem essa de pé esquerdo, pé direito, não. Com que pé que a gente entrou? Se é o pé do amor ou o pé que não tem amor? Aí cada um sabe onde está onde é o seu pé, certo? Mas, se a gente consegue dominar esses instintos que prevalecem em nós o tempo todo, e não é... Quando eu falei dominar, eu creio que eu não encontrei o termo correto, porque não é dominando que você atinge esse apogeu, não é com a dominação, mas é com uma postura superior a tudo isso. Por isso que se fala muito da elevação, da vibração. Quando a nossa postura ultrapassa essa linha, esse lodo, essa névoa, quando a gente ultrapassa isso, a nossa visão expande
e tudo passa a ser diferente. Então, o conselho é: vamos revisar como é que a gente começou lá o dia 1º. Começamos com amor, porque junto com o amor vai vir a esperança, vai vir a positividade, o otimismo. Pode ver, aquele que falta expressar amor, sobra a expressão de pessimismo. Aquele que falta expressar amor, sobra expressão triste, deprimida. Quando se tem esse sentimento, e todos temos, de amor dentro de nós, porque isso é parte da centelha divina. Aquela parte de Deus que faz parte de cada um de nós. Somos todos irmãos. Ora, que legal. É verdade. Mas eu não conheço o pai dele, a mãe dela, eu não conheço ninguém, mas somos todos irmãos. Isso falam lá na igreja. Não tem nada de bobagem. Somos todos criaturas de Deus. E todos nós temos a centelha divina aqui dentro. Uns, uma centelha mais acesa, outros, uma centelha menos acesa. Mas todos temos. E a nossa, não é nem obrigação, a nossa orientação, nós estamos fadados a ser felizes. Ponto. Condenados a ser felizes. E se ainda não estamos, vamos procurar dentro de nós, encontrar a centelha e expressar todo o amor que ela contém. Porque no fundo, aliás, não muito no fundo não, a gente já não precisa dar aquele mergulho mais tão fundo quanto precisávamos há encarnações atrás. Nós todos somos co-criadores. Se a gente voltar em Jesus, nós vamos ver uma coisa. Lá atrás, quando a Terra foi criada, né? Ela se deslocou, o pedaço transformou o magma, sedimentou, veio a água, virou bactéria, isso tudo, o arquiteto foi Jesus. Isso aí tem, sei lá, uns falam 8 bilhões de anos, outros 6, outros 4,5, eu já nem sei, porque eu não estava lá. Eu só tenho 70 anos, eu não vi isso tudo acontecer. Mas Jesus foi o arquiteto, isso nós podemos dizer com certeza, né? E se ele fez isso, é porque lá atrás, muito antes disso, ele foi um ser encarnado, igualzinho a nós, cheio de defeitos, cheio de qualidades, só que ele foi seguindo o seu caminho, elevando-se, até tornar-se Cristo. E aí fazer parte de um time de co-criadores responsáveis pela criação de um planeta e da sua humanidade. Assim é com cada um de nós. Talvez daqui a 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, 1 bilhão de anos, eu possa estar no sistema X, na constelação Y, criando um planeta. Por isso, o amor já está entre nós, já está dentro de nós, já faz parte de nós. Cabe-nos então, o mais rápido possível, encontrá-lo e expressá-lo. Porque amor não é igual matéria, né? Dinheiro, bens, joia, e que a gente tem, mas guarda. Eu vou guardar, é só meu. O amor é de todos, o amor é universal. O amor é do universo. E para que tudo corra bem conosco, é preciso que haja uma troca.
Eu preciso dar amor para receber amor. Por isso que Jesus fala: amai ao próximo como a si mesmo. Se a gente for analisar essa frase de Jesus, essa ideia dele, que é maravilhosa, ele sintetizou os 10 mandamentos que vigiam na época, que era vigente, em 2: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Nesses 2, ele sintetiza tudo. Só que esse amar ao próximo como a si mesmo também tem uma outra expressão, que eu acho bastante interessante. É que o amor tem que ser distribuído. Ele precisa circular. Ele precisa girar. Ele precisa sair de mim e voltar de quem o percebeu, de quem o recebeu. Ele vai e vem. Esse é o sentido da vida. Esse é tudo que nós precisamos fazer. E, por incrível que pareça, nós ainda falhamos. Mas, como eu disse na palestra de ontem, os espíritas, nós espíritas, temos uma desculpa muito boa para falhar. A gente diz que a gente é imperfeito, né? Alguém já ouviu isso? Todo mundo, né? Eu sou imperfeito, né? Eu tenho minhas imperfeições, então naturalmente eu vou errar e está tudo bem. Jesus veio aqui, deu o sangue dele, livrou-nos dos pecados e resolveu toda a parada. Será que é isso? Então, como eu disse ontem, eu costumo usar uma ideia que muita gente pode achar até meio fora de contexto, né? Mas eu digo para vocês, nós não somos imperfeitos. Nenhuma criatura aqui é imperfeita. Nenhuma. Onde eu me baseio para fazer essa afirmativa? Deus não é a perfeição absoluta? Alguém tem dúvida que Deus não é perfeito? Não é a perfeição absoluta? Ninguém tem, não é? Deus não é a bondade absoluta? É, também. Deus não é a justiça absoluta? É. E por que então Deus faria uma criatura imperfeita? Esse é meu ponto de vista. Então nós não somos imperfeitos. Mas a gente ainda tem Pois é, nós somos inacabados. É simples. Quando eu digo que nós somos inacabados, eu consigo justificar. Olha, não é desculpar, não é dar desculpa pelos meus erros. É justificar os meus erros. E isso há uma diferença incrível, muito grande. Quando eu justifico algo, significa que eu, além de estar me desculpando pelo erro, dizendo, olha, perdão, pisei no seu pé, atrapalhei sua vida, além de eu estar fazendo isso, significa que eu reconheci que eu errei e que eu vou buscar, assim que possível, a reparação. Então, quando a gente justifica alguma coisa, significa que a gente entendeu. Opa, pisei na bola. Mas voltando ao nosso assunto, que eu me referi à criatura de Deus, a nós, né, os seres humanos, como inacabados. E, no entanto, por que eu digo inacabado? É que, quando eu erro, eu não necessito de perdão, de desculpa. Eu necessito entender aquela lição. Eu acho que esse é o ponto, é o calcanhar de Aquiles. Eu percebi o erro e entendi a lição, consequentemente eu vou em busca da solução, da reparação. Porque muitas vezes o nosso erro causa a desdita tristeza do outro. Então a gente tem que procurar reparar. Mas se a gente fizer isso, sempre buscando aquela
impunidade, aquela imunidade da criatura imperfeita, a gente está jogando sempre nas costas do homem lá. Ó, me livra dessa aí também, meu. Me livra dessa porque o seu sangue uma vez salvou a humanidade, né? Agora preciso ser de novo. Quantas vezes nós vamos ficar precisando que ele carregue a gente no colo? Então nós somos inacabados. Vamos errar sim, mas cada erro nosso, e no estágio em que nos encontramos, temos já toda a capacidade de enxergar onde é que a gente está pisando. Ah, estou com canteirão de alface aqui, lindo, né? Eu gostei daquele alface lá do meio, vou lá no meio pegar, piso no canteiro inteiro. Eu já sou capaz de ver que isso não se faz. Já sou capaz de entender que não é esse o caminho. E aí eu volto tudo. O amor é que é a bússola. E é difícil a gente falar de amor para aquele que está sofrendo, né? Não é mesmo? Mas é a mesma coisa de falar da injeção para o cara que está doente. É a mesma coisa. Ah, eu não tomo injeção não, porque eu tomei uma vez, fiquei 2 dias sem andar, não tomo. Toma doença então, fica com febre, fica com diarreia, não sai de casa, vomita, passa mal, emagrece. Bom, emagrecer até que vale a pena, né? Tem algumas coisas que até que é bom da doença, né? Mas o amor, ele não é difícil de expressar, mesmo quando estamos na tristeza. Aliás, especialmente quando estamos na tristeza, é que se conseguirmos expressar amor, vamos sair dela rapidinho. É igual pântano. Se a gente tiver calma, se a gente tiver equilíbrio, a gente sai do atoleiro. Se começar a se debater muito, vai afundar até a lama passar do nariz. Então o amor é realmente a base de tudo. E a gente fala muito do amor, né? Mas tem um outro detalhe ainda que eu gostaria de abordar sobre amor. Tudo bem, isso tem a ver com a nossa maturidade como criaturas inacabadas. Se eu sou inacabado ainda, eu tenho muito para finalizar. Então significa que eu sou um carro que não tem pintura ainda, está sem o farol, né? Não puseram o tapete, está sem banco, mas que vai ser colocado. Isso tudo está na linha de produção. Só que, mesmo considerando isso tudo, que a gente é inacabado e pronto, ao falar do amor, eu sinto a necessidade de tocar em um assunto bastante profundo sobre o amor, que é: o que é o amor? Ah, o amor é o que eu sinto pela minha mãe. É amor. Amor é o que eu sinto pela minha namorada. É amor. Amor é o que eu sinto pelo meu irmão. É amor. Isso limita o amor a um círculo familiar, a um teto, a um telhado. E amor não tem limite. Amor não tem limite. É muito fácil eu amar a minha mãe. Mas será que eu consigo amar o vizinho? Que eu comecei falando do vizinho. Será que eu consigo amar meu vizinho? Será que eu consigo amar aquele cara que está pedindo uma informação na rua e veio conversar comigo? E eu entregar essa informação que ele pede de uma forma amorosa? Até aqui agora, no trabalho, a lição que me coube falar foi a do samaritano, né? A parábola do bom samaritano. E ali
foi dada uma palavra, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar profundamente e totalmente do que foi dito, mas é algo assim: será que a gente consegue amar através de um olhar, através de um sorriso, através de um bom dia, uma boa tarde, aquela pessoa que veio pedir alguma coisa no semáforo? Ou a gente já olha e fala, mais um sem vergonha, que não quer trabalhar e fica pedindo dinheiro. Sabemos, todos nós, que existe sim muita gente que não quer trabalhar e fica pedindo dinheiro na esquina. Aí eu pergunto, cabe a nós julgar? De forma alguma. Se a gente consegue, então, nas pequenas coisas, expressar o nosso amor, o nosso ano de 2025 vai ser fantástico. Mas cada um aqui terá o seu ano, na medida da sua expressão de amor, na medida da sua necessidade, na medida do quanto consegue amar. O amor é um bate e volta. Eu vou finalizando o amor aqui e vou ler uma lição que eu abri aqui ao acaso, que já devia ter começado pela lição, comecei tudo atrapalhado. A lição é a lição 16 do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição chama Mediunidade e Dever. No campo da mediunidade, não duvides que o dever, retamente cumprido, é a bússola que te propiciará o rumo certo. Isso aqui, ele está falando para todo aquele que, através da sua mediunidade, assumiu um compromisso de trabalhar por todos aqueles que entram por aquela porta. Mas eu me atrevo, não a corrigir Emmanuel, mas a complementar Emmanuel, que nos dias de hoje, todo aquele que se comprometeu a trabalhar por todo aquele que entra aqui, é o qual Emmanuel se refere, eu me atrevo a dizer que todo aquele que entrou aqui por aquela porta e que recebeu, através do compromisso desse que assumiu tratá-los, o amor, a luz, a atenção, também assumiu um compromisso de, ao sair por aquela porta, daqui para fora, fazer a mesma coisa. Não falei que é uma troca? Não recebeu amor aqui dentro? Vamos dar amor lá fora. Porque, simples, se você tem um quarto que está na treva, está totalmente escuro, como é que você elimina a treva? Liga a luz. Acendeu a luz, você enxerga tudo no quarto. Não é assim? Agora eu vou perguntar uma coisa. Esse interruptor não está acessível a você, tá? Então não adianta dizer, agora desliga, tá? Então não vale falar que desliga o interruptor. O quarto está iluminado. E eu quero fazer treva nele, eu quero que ele fique escuro. Como é que eu faço? Não faz. Portanto, a luz prevalece a qualquer treva. É com a luz que Deus constrói o universo. A luz é prevalente à treva. Onde tem luz, a treva se afasta. Eu preciso apagar a luz para que a treva se achegue. Caso contrário, eu tenho luz. Então, todo aquele que entra por aquela porta e recebe o cumprimento do dever daquele que assumiu trabalhar aqui por todos que entram lá, todo aquele que sair também assume um compromisso de distribuir o amor.
na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, para a sua família, para os seus amigos, para os seus inimigos, por aquela pessoa que te incomoda. Imagina, sabe aquele espinho no sapato, aquela pedra no sapato? Como é que ela vai sair do seu sapato? Só com atitude de amor. Então, deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas, se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pergavam nas trevas e convertem-te as horas em pasto de vampirismo. O que ele quer dizer aqui? Se a gente se deslumbra com as coisas, essa mensagem é para o trabalhador, mas eu já de cara fiz o convite a todos que se tornem trabalhadores, mesmo sem bater o ponto. Não precisa bater o ponto aqui. O que é tornar trabalhador? É fazer lá na sua vida cotidiana, a sua vida íntima, a mesma coisa que a gente faz aqui. Porque aí nós estamos espalhando luz para todo lado. E aqui ele está dizendo que aquele que se deslumbrar na contemplação dos efeitos mediúnicos, porque foi assim que começou o Espiritismo, com efeitos físicos que deslumbravam as pessoas. Então, você tem materialização, você tem incorporação, enfim, uma série de efeitos mediúnicos que deixam a gente deslumbrado. Então, todo aquele que se deslumbrar e não enxergar o quadro das suas próprias obrigações, ou seja, esquecer das suas obrigações. Qual é a minha obrigação? É, por acaso, olhar para alguém e falar: nossa, você está obsediado, tem um coisa aí atrás de você. É essa a obrigação? De jeito nenhum. Eu não sou vidente, eu não vejo nada, mas tem gente que vê. A obrigação não é essa, não é? A obrigação é amparar. Inclusive, quero deixar bem claro a vocês: amparar aquele que vem nos procurar, o consulente que vem porta adentro, e amparar aquele que estava incomodando, como espírito. Não é, esquece, porque não existe isso aqui. Vá de reto, larga dela ou larga dele, sai daqui. Não tem isso. Todos são amparados. Todos são amparados. Especialmente aqueles espíritos equivocados que incomodam a vida de outro. E eu vou dizer uma coisa para vocês: por que eu chamei de espírito equivocado? É aquele obsessor. Porque tem de tudo que você pode imaginar. Eu já cansei de esclarecer espíritos que estava obsediando uma pessoa por amor. Por puro amor. Não era ciúme, não. Não é aquele amor ciumento. Ah, eu morri, ela casou de novo e eu quero acabar com... Não é isso, não. Por amor mesmo. Eu amo a minha neta. Calcula se escutar isso. Eu estou com ela porque eu tenho medo dela cair, eu tenho medo dela cair no rio, dela ser atropelada, quando ela vai jogar algum joguinho na rua, eu fico segurando, eu fico amparando. Não, meu irmão, você fica atrapalhando. Mas é por amor. Então, todo aquele que não enxerga os quadros dos seus próprios defeitos e obrigações a fim de atendê-las, rapidamente, num pequeno espaço de tempo, vai sofrer, aqui ele põe assim, a espionagem das inteligências que pergavam nas trevas. Ou seja, vai sofrer obsessão. E assim, dentro da doutrina espírita, os estudos nos mostram que isso está inclusive no Livro dos Espíritos, que é
a nossa orientação maior, né, da doutrina. Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos desencarnados podem influenciar a nossa vida? E a resposta é contundente: sim, podem, e muito mais do que vocês imaginam. Além do que, muitas vezes, eles podem controlar a vossa vontade. Então vejam como é sério você tratar de assuntos que você não vê. É muito interessante isso, porque nem todos, eu sou um deles, nem todos veem. Eu não consigo ver. Eu não tenho a mediunidade da visão. Mas, o tempo todo, nós estamos influenciados por espíritos. E aí, qual é a medida para sanar isso? É a nossa vibração. À medida em que a gente baixa a nossa bolinha, pá, gruda alguma coisa aqui que a gente não queria. E aí fica buzinando. Buzina, 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 até que a gente deprime, enfim, todos sabem o quadro, né? Tinha uma história bastante interessante sobre essa questão, que no passado tinha um centro espírita onde o dirigente era um senhor muito bondoso, gente boa mesmo. O cara cuidou daquele centro durante muitos anos, era o presidente do centro, não faltava ao trabalho, dedicado, tudo. Aí esse senhor desencarna. Ele desencarna e, passado algum tempo, numa sessão mediúnica no próprio centro, ele se manifesta. E ele se manifesta explicando que durante a vida dele acontecia um fato muito curioso. Todos nós temos altos e baixos, mas ele tinha o alto e o baixo era muito baixo e ficava um bom tempo. E ele, com muita oração, com muita fé, ele conseguia subir de novo e pegar ar lá em cima, fora d'água, né? E assim foi acontecendo durante a vida dele. E ele rogava a Jesus a proteção e falava: pô, eu tô firme aqui no trabalho pelos outros, né? Por que isso está acontecendo? Até que ele desencarna, ele morre. Então ele volta manifestando-se e diz que nesses períodos de baixa, o que acontecia? Ele tinha deixado de outras encarnações 2 inimigos terríveis. Ele tinha deixado, não, ele tinha feito, né? Numa encarnação um, outra encarnação outro. Porque nós aqui, nesse papel nosso aqui de vida, a gente já teve um monte de encadernação para trás, viu, gente? Vocês podem ter certeza. Essa encadernação é a melhor que a gente já teve. Mas lá para trás ele deixou 2 inimigos terríveis. E aí o que acontecia? Esses espíritos, por sua condução, por sua postura, por seu desenvolvimento mais lerdo, mais lento, estavam estacionados em outros orbes, fora do sistema solar. Não era aqui em Marte, não, era muito mais longe. Estava lá, esse espírito, neste orbe. E cada vez que ele baixava a vibração, o que acontecia? O Zé Mané lá na Conchinchina, pá, ligava nele, achava e judiava até que ele saía. Aí o cara não achava mais. Aí ele abaixava a bola, o outro achava. Então ele volta nessa manifestação para dizer isso para todos aqueles que trabalharam no centro.
que ele se desenvolveu bastante, através do amor, da bondade, né, de toda a postura, e ele atingiu um nível. Os outros, num nível mais baixo, estavam direcionados, estacionados em outros orbes. Só que, e não viam ele, não conseguiam achá-lo. Só o encontravam quando ele baixava a bola. É como se você acendesse uma luz muito forte e falasse para o inimigo, ó, estou aqui. Ele acha. Né? Então é mais ou menos isso. Escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra e enredarem-te os passos no fojo das perturbações aviltantes. É exatamente o que eu acabei de dizer. Né? Se você permitir, ou seja, se você se tornar acessível, é batata. Porque todos nós, como eu já disse, já tivemos muitas encadernações, é provável, é quase certo, que já produzimos muitos inimigos. O Cadu, por exemplo, era um que lá em 1208, quando eu fazia lá os discursos lá na era medieval, ele ficava lá na turma, lá, azucrinando todo mundo. Pagando por dias. Falta a multa ainda. Mas é exatamente isso que eu disse. A gente precisa, a gente deve estar sempre atento, porque, é óbvio, cada vez que eu faço alguma afirmação para as pessoas que me veem, né, eu procuro me colocar no lugar de cada um. É natural isso. Por quê? Senão é muito fácil eu chegar aqui, vós só recebereis o reino dos céus se fizer isso e tchau. Mas não é isso. Eu quero atingir o coração de cada um, auxiliando dentro do possível, o que eu puder auxiliar. Então eu preciso, é natural que eu tente fazer a troca. Eu me coloco ali e falo daqui, e recebo também esta informação. E aí eu começo a pensar, assim, é preciso então que a gente cuide da nossa vibração, né, do nosso pensamento. Aí eu me coloco lá no lugar daquele que está recebendo essa mensagem. Eu estou emitindo. E o que está recebendo? Como é que ele está recebendo isso? Ele pode ser que ele esteja dizendo assim para ele mesmo: pô, como é que o cara fala que eu preciso pensar positivo se tudo está dando errado na minha vida? Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo, como é que eu vou pensar positivo? Pois é, só que nesse momento, então, eu proponho um teste, eu proponho um desafio. Pense positivo, que tudo vai dar certo. Se tudo está dando errado, e você está pensando negativo, qual é a possibilidade de ficar tudo certo? Se você levanta toda manhã fazendo a mesma coisa, se comportando do mesmo jeito, no fim do dia, você quer que a sua vida mude? Não é a vida que muda, é a gente que muda a vida. Então o desafio é esse, para todo aquele que está sofrendo. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu estou sofrendo. Eu estou com um problema particular, pessoal, muito, muito sério. Eu estou aqui trazendo a vocês uma palavra otimista,
e que não está saindo da boca para fora. Está saindo do coração o otimismo. Está judiado o coração? Tá. Qual coração aqui que não está judiado? Todos os corações aqui têm uma marca. Todos os corações aqui têm um estigma. Foi lá no passado um trauma assim assado, ou não sei o que, um trauma assim assado. Todo mundo tem. E eu estou passando por isso que estou passando, e vou conseguir o melhor resultado. Vejam que eu tomei o cuidado de não dizer, vou conseguir a solução. Porque a solução não está nas minhas mãos. Mas se eu procuro conseguir o melhor resultado, aí está nas mãos de quem? Está nas minhas mãos. É igual a história das pegadas na areia, né? De Jesus. O sujeito vai reclamar com ele, né? Eu estava andando, o Senhor estava ao meu lado, de repente me senti abandonado, olhei para trás, só tinha as pegadas de uma pessoa. O Senhor me deixou. Foi para onde, Senhor? Não, eu estava te carregando no colo, filho. Essas pegadas que você viu eram as minhas. Isso é muito comum. É muito comum. E aí continua a nossa lição. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, a transmitir-lhes a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes, a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. É exatamente o que eu acabei de dizer. É exatamente o que eu acabei de falar. Quando eu disse para vocês, eu estou vivenciando um problema sério familiar, que tem me causado tristeza. Esta noite eu acordei às 3 da manhã, eu não dormi mais. Tem me causado tristeza, mas eu consigo ainda expressar, através do exemplo vivo do trabalho e do entendimento que estou aqui passando para vocês, de amor, de otimismo e de fé. A fé a fé é o bolo da receita. A fé é o bolo da receita. E quantas vezes, como dizia a Rita Lee, até duvido da fé? E quantas vezes duvidamos da fé? A rainha do rock já dizia isso lá atrás. Isso aqui deve ser para mim, hein? Célia, psicografarás páginas brilhantes, nas quais a ciência e a fé se estampam, divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Na mesma hora em que eu me dedico a trazer uma mensagem do plano espiritual para aquele que que veio porta dentro essa casa em busca deste consolo, e que eu procuro então fazer ali um poema literário para ganhar um prêmio Nobel da literatura, rapidamente eu vou me tornar um escriba da insensatez. Eu vou ser privado desta qualidade mediúnica, que é um prêmio. Muitos dizem que a mediunidade é um castigo, né? O cara foi muito ruim lá atrás, na outra vida, agora volta com a mediunidade. Eu não concordo, não. Não concordo mesmo. Acho que a mediunidade é um prêmio. É um serviço divino.
Você poder ser a intersecção, a interface entre o plano espiritual e aquela pessoa que precisa do consolo, que vem em busca daquela palavra, daquela frase. Puxa, mas ele falava assim para mim, me chamava de Tiquinha. Nossa, que lindo, é o papai que está aqui. Isso é um prêmio, isso é um presente. Só que a gente não pode se envaidecer. E isso vale também para o nosso dia a dia, o cotidiano, o profissional, né? Aquele que tem que fazer lá um trabalho dentro de uma empresa e deserta da obrigação, achando que, olha, eu fiz aqui o superficial, tal, ninguém vai perceber que por trás dessa planilha aqui, que eu montei linda, maravilhosa, no PPT, por trás dessa planilha aqui, os dados estão tudo errado. Mas a planilha está linda, a apresentação está linda. Só que os dados que alimentam essa planilha e que fazem sentido numa planilha, porque a planilha, no fundo, a função dela não é ser bonita. Planilha não é fotografia. Planilha é ser eficaz, eficiente. Está lá o número e valeu. Quem é contabilista aqui sabe, né? Ou o número está certo ou está errado. Não tem um número meio certo. Ah, não, está quase. Não é por aí. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Então, o que ele quer dizer aqui é que todos nós, seja aqui no centro espírita, como trabalhador espírita, seja na vida cotidiana, aí fora, todos nós temos obrigação de nos atentarmos para tudo aquilo que dissemos. É fundamental para a convivência humana que tudo que eu disser, eu pelo menos pense antes de falar. Porque se nós somos criaturas que temos como dádiva o pensamento contínuo, é de se esperar que ao menos nós pensemos para falar, que dirá para agir. Ah, aconteceu, eu não pensei. Como assim, cara pálida? Como assim? Você fala esse monte de impropérios para sua mãezinha e depois se arrepende e fala assim, eu não pensei, eu falei sem pensar. Nós já não estamos mais nesse tempo. Nós já passamos, a gente já saiu do cuero. Os mais velhos aqui sabem muito bem o que era o cuero, que era aquele pano de trocar bebê, né? Que a gente fala assim, você está cheirando a cuero ainda, rapaz, cresce, né? E é isso, a gente tem a obrigação de pensar antes de falar e principalmente antes de agir. Porque se não houver esse raciocínio, e mesmo porque somos criaturas que têm o pensamento contínuo, você não vai exigir um senso moral de um cachorro, muito embora esse cachorro possa você pode dizer que ele só falta falar. Não tem cachorro assim? O Bolinha só falta falar. Ele entende tudo que eu falo, eu entendo tudo que ele quer, só falta falar. Então, ele se tornou igual a um ser humano? Não. Mas ele sente, ele tem amor, ele sente amor, ele sente dor. Tudo isso ele sente. Então, onde é que está a diferença entre ele e o ser humano?
É no pensamento contínuo. O cachorro é capaz de atacar o seu semelhante por causa do prato de comida, por causa do cheiro. Mesmo ele sendo um cachorro bonzinho, que só falta falar, ele pode fazer uma coisa. E ele não tem remorso. Ele não vai sentir nada. Ele vai, morde lá o pescoço do outro, machuca o outro, mas ele não vai se arrepender. Ele não fez nada errado, está na natureza dele. Ele quase fala, mas também quase mata o outro. Nossa, é uma pena passando. É um cachorro. Só pode ser. Ou sei lá. Só pode ser um cachorro. Capivara não pode ser, né? Capivara não pode assim, né? Só, capivara alada. Lá então. Capivara alada. Pode ser também. Mas então, a diferença entre o cão e o ser humano está no pensamento contínuo, que provoca, que origina o senso moral. Então, se eu agrido alguém, eu vou me arrepender. Poxa, eu não devia ter feito isso. Eu errei com a minha mãe, eu errei com meu filho, não devia ter feito isso ou aquilo. Isso faz parte de um sistema de pensamento contínuo que o animal não tem. Por isso que, de acordo com a doutrina espírita, analisando os espíritos dos mamíferos, o cachorro, o gato, sabe, são os que mais... 12 já foi, eu acho. Maria José. E Célia da Silva Santos. Analisando o espírito de um cachorro, por exemplo, o que acontece? Quando ele morre, ele tem espírito. Ele tem amor, ele tem tudo. Só que imediatamente esse espírito reencarna numa outra ninhada. Ele não passa por nenhum tipo de expiação. E os cães que vivem na espiritualidade, que você percebe em relatos, eles são plasmados. O espírito do cão não precisa passar por nenhuma expiação. Ele desencarna aqui, reencarna ali. Porque ele não tem o pensamento contínuo. Até que um dia, aquele espírito tem lá um clique e ele passa a ter o pensamento contínuo, adquire senso moral e passa a ser o espírito de um ser humano. O espírito humano. Essa é a única diferença. O cachorro sente dor, ama, é fiel, tudo isso. Mas não tem nenhum tipo de remorso, nem nada. Não passa por expiação. E assim, muitos mamíferos que você percebe na escala, por exemplo, os golfinhos, as baleias, têm uma qualidade amorosa muito desenvolvida, né? Mas morreu aqui, pum, reencarna ali. E assim vai. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Aqui é interessante, porque nós estamos falando de mediunidade, aí pode ser que alguém pense assim, mas eu não tenho isso, eu não estou nesse grupo, né? Por isso que eu já coloquei no grupo. Eu montei um grupo de WhatsApp aqui e coloquei todo mundo no grupo. Mas eu não sou médium, não tem problema. Da porta para fora você pode irradiar amor, luz, e você está cumprindo a função. É essa a proposta. Mas no caso aqui, que ele fala, se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, ou seja, é uma obrigação que você assumiu, que você assinou a carteira aí, está com a carteira assinada, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. O que isso quer dizer? Tem muita gente que começa a trabalhar no centro espírita, desenvolve a mediunidade, se encanta com a mediunidade e traz um colchãozinho para o centro espírita. Vem morar aqui.
E aí esquece da família. Esquece do filho, da filha, da mãe, da mulher. Não está certo. Nós temos a obrigação assumida aqui, mas a obrigação anterior assumida no nosso lar. Fundamental. Não dá para misturar as coisas. Se você tem que sacrificar alguma questão familiar por conta do trabalho aqui, está desequilibrado. A espiritualidade não quer nenhum trabalhador aqui com a consciência pesada. Mesmo que ele não perceba. E muitas vezes é isso que acontece. O trabalhador nem percebe. Então, nesse ponto, é importantíssimo que mantenhamos o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade e principalmente o nosso aprofundamento nessas questões. Porque, assim, eu ainda falei, alguém aqui pode dizer assim, eu não sou médium. Vou dizer uma coisa para vocês agora, pode guardar isso. Todos temos mediunidade. Todos, todo mundo. Só que uns têm a mediunidade mais exacerbada, que são os médiuns que trabalham. Os outros nem percebem, mas todos têm. Todos sonham, todos têm intuição, percepção. Quantas vezes vocês podem ter passado por uma situação assim? Estava lá escrevendo uma carta para minha tia, que mora lá em Fortaleza. Eram 11 horas da noite, a casa estava dormindo, tudo apagado, tudo quietinho, e eu senti uma presença passar atrás de mim, olhei, não era ninguém. Isso é um sinalzinho, claro. Senti um ventinho passar aqui, não foi a natureza que foi lá soprar seu ouvido, não. Todos temos mediunidade. A intuição. O meu pai, eu perdi a mãe muito cedo, o meu pai casou-se de novo, e em 85, ele se casou outra vez, com uma mulher que eu tenho a honra e a alegria de dizer a vocês, é minha segunda mãe. Eu tenho maior convivência com ela, convivência de presença física, do que tive com a minha mãe. Eu perdi minha mãe com 24 anos. Eu convivo com ela até hoje. Vou fazer 70. Olha a diferença. E, no entanto, essa mulher é extremamente católica, ela é catequista, vai lá na igreja, dá catequismo para as crianças. Eu vou à igreja com ela, ela fica super feliz. Porque não tem nada a ver, tá? Quem é espírita pode ir sim na igreja, pode ir sim lá no terreiro de Umbanda, se quiser, pode ir, se é pelo bem, continue fazendo. É pelo bem, não tem nada de mal. Aí, ela é extremamente católica. E ela tem uma intuição que é impressionante. Eu falo, hoje em dia, você é a católica mais médium que eu já vi, mais espírita que eu já vi. Ela fala uma coisa, mas é batata, dá 2, 3 meses acontece. Isso é mediunidade. Essa intuição aguçada, de ser capaz de olhar para um relacionamento de um filho, de um sobrinho, alguma situação que está acontecendo, isso vai acontecer, isso. É batata, pode escrever. Então todos temos mediunidade, mesmo aqueles que são católicos, que acham que isso não pode, não, os evangélicos, que é proibido conversar com os mortos. Ninguém está morto. Deixa eu contar um segredo. Proibido conversar com morto, lógico, você vai ficar falando com alguma coisa que não reage, né? Mas o espírito não está morto, ele está vivo. Então não tem problema conversar. E assim, todos nós temos mediunidade. Rita, eu vou dizer uma coisa para você. Conheço algumas, acho que até bastante gente que
tem este sentimento de medo perante o desconhecido? Primeiro, falta de conhecimento. Então, se a pessoa se propusesse a estudar, e aí você tem cursos, você tem possibilidades de formação nesta área enormes, muito, né? Talvez ela eliminasse esse medo. Mas eu creio que muito disso é oriundo de vidas passadas. Talvez esse espírito tenha tido algum problema sério com a sua própria mediunidade lá numa vida passada. E agora ela tem a mediunidade, mas ela tem um medo danado de dar asa para essa cobra. Ela acha que é uma cobra. Eu vou dar asa para a cobra. Então, é preciso que a gente compreenda. E também, terminando a explanação da sua questão, lembrar que você falou, e a vida da pessoa vira de cabeça para baixo. Nem todos. Tem gente que tem medo, tem mediunidade e a vida transcorre normalmente. Então, é muito difícil a gente qualificar situações de acordo com um catálogo, uma receita, sabe, alguma coisa assim. Se isso é isso, vá para a questão tal, é isso, a resposta é isso. Não tem assim muito, mas em geral a minha percepção é de que esse espírito traz um comprometimento na vida passada com algum exercício mediúnico. Por exemplo, pode ter sido um mago no passado e que fez maldade. Quantas pessoas a gente sabe que existem e que fazem maldade, usando a espiritualidade? Tem muito isso. Mas então, se eu for estudar mediunidade, eu vou me... Não, pelo contrário. Um soldado fica apto para a sua batalha como? Se escondendo no quartel? Não, treinando, exercitando, aprendendo. Assim, o exemplo pode ser triste, falar de soldado e não sei o quê, mas é assim. Um engenheiro fica bom fazendo cálculo, até que ele faz uma ponte enorme. Agora, se ele se esconder e só fizer pinguelinha, ele nunca vai fazer uma ponte. Pinguela não cai. Pinguela não cai de jeito nenhum. Mas ele nunca vai fazer uma ponte. Assim é a vida, né? Então, provavelmente é nesse sentido que as pessoas têm medo. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, no pano roto das tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio, que se valem da fantasia em detrimento da luz. Ou seja, se eu perverter o meu trabalho o resultado será pervertido. É simples. Se eu contaminar o líquido, quem beber vai beber um líquido contaminado. A função maior da espiritualidade não é vir aqui para, como um filtro, purificar o nosso trabalho. Não é essa a função. Muitas vezes o médium, em seu descontrole cotidiano ou qualquer coisa do gênero, ele, durante o trabalho, ele está tão mal sintonizado que ele, no fundo, a espiritualidade vai sempre fazer o trabalho.
Só que esse médium que está contaminado vai dar mais trabalho para a espiritualidade, porque ela tem que pegar esse fluido, essa energia, essa vibração, que está desarmonizada, harmonizar, ou seja, está dando trabalho, e entregar lá para o consulente. Quando? Se o médium está dentro do seu equilíbrio, do seu prumo, essa energia vem e o espírito curador está já ao lado do consulente, vitalizando, potencializando essa energia. Ao passo que se ocorrer ao contrário, em vez de potencializar a energia, ele tem que purificar a energia. Então a gente pode, eventualmente, dar mais trabalho à espiritualidade do que qualquer coisa. Por isso que a gente precisa estar atento sempre aos nossos passos, às nossas escolhas, aos nossos pensamentos, não é mesmo? Esse processo de estar atento a si mesmo é o maior antídoto que nós podemos usar contra os males que nos assombram. É estar atento a si mesmo. Não tem como, não tem. Quando eu afrouxo, eu relaxo a atenção para comigo mesmo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um carro conversível, abrindo a capota de um dia de chuva. Aí eu vou falar, mas eu não queria que molhasse, o carro molhou o estofamento, molhou o multimídia. O multimídia faz assim, blu, blu, blu. E aí? A gente tem que cuidar de nós mesmos. E tenha em mente, sempre, que nem tudo é para ser 100% como a gente quer. Porque a gente define o bom e o ruim assim. Se não é como eu queria, não é bom. E quando você vê lá na frente, quando você enxerga tudo para trás, você fala, meu Deus, ainda bem que aconteceu assim. As coisas, por isso tem o ditado, né, que eu vou repetir aqui, mas não saiu da minha boca. Eu não concordo com isso. Mas não tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? É um absurdo isso, mas é verdade. É um absurdo, mas é verdade. Muitas vezes a gente não concorda com as coisas porque não é o que a gente queria. Mas é certo. Mas você sabe que tem coisa que é errado, sob qualquer ótica, né? Sob qualquer perspectiva. E nesse ponto nós já temos total capacidade de... Lembra que eu falei sobre o pensar antes de agir? Eu não pensei, eu falei tudo isso para você e não pensei. Não, tem que pensar. A gente já está na idade de pensar.